Lúcio Barreto. Aleluia! Dá um cheiro na pessoa que está do seu lado aí e fala assim: você é um trem chique mesmo, hein, velho? E aí você toma o seu lugar. Deus é bom. Tudo bem, missão? Deus abençoe vocês. As crianças até 2 anos de idade podem ir agora já com seus papais ou responsáveis. Lá para baixo tem um berçário, um lugar lindo para elas, e onde os pais podem ouvir a mensagem também. E de 3 anos para cima, até 8, tem também a outra sala dos meninos que já entendem mais e vão estar lá com a tia Lu e toda a equipe, que é muito especial e muito importante para eles, porque eles vão ouvir a palavra de Deus do jeito que eles vão entender. Uma coisa que eu gosto muito, quando eu vou pregar nas igrejas, é que várias crianças me procuram e dizem assim: Lucinho, criança mesmo, 4 anos, 5 anos, eles falam assim: você é o único pregador assim, adulto, de gente grande, que eu consigo entender. Aí eu não sei se eu estou ficando, sei lá, criança, retardado demais, ou eles é que são os seres mais evoluídos e nós é que somos um bando de imbecil, não é verdade? Porque criança é a coisa, nessa terra, abaixo do Senhor Jesus, não tem nada mais especial do que uma criança. A criança é a coisa mais linda, tanto é que o sofrimento de uma criança é a coisa que mais me abala no mundo, é o sofrimento de uma criança. Essa semana eu atendi um pai, olha a responsabilidade daí, um pai, que ele entrou numa contramão, um cara jovem, 26 anos, entrou na contramão com o carro. Mas ele não sabia, ele é de outra cidade, entrou na contramão, bateu de frente. Sabe qual foi o preço? O filhinho de 4 aninhos de idade, não, é pior, ele teve as 2 perninhas amputadas. E o pai foi para a UTI, a mãe se salvou, e a mãe, sem a ajuda do pai, teve que assinar autorização para cortar as perninhas do filho. Imagina, aí você sai da UTI, o que aconteceu? E recebe uma notícia dessa. E aí, como é que você faz com um pai desse? E essa criança? Então assim, as crianças, elas merecem o melhor. Depois que a gente tem filho, a vida da gente muda todinha, ou deveria mudar, não é? Você deve andar mais devagar com o carro, você deve pensar mais nas contas, você deve procurar ficar mais presente em casa. Então, é fundamental que as igrejas e os pais e as escolas deem para as crianças o melhor. Afinal de contas, o que tem de investimento para a gente aqui nessa terra? São eles, não é verdade? Eu tenho 2 filhos, e os meus 2 filhos, assim, é tudo de bom nessa terra. Quero que você abra a Bíblia comigo lá em Êxodo, capítulo 33. Enquanto você abre, eu queria que você, ao final do culto, fosse ali embaixo na lojinha e adquirisse o DVD da mensagem. Se você não for anotar, eu queria muito que você adquirisse, porque hoje eu vou pregar sobre um dos assuntos, ou talvez até o assunto que eu mais gosto de pregar. Também chegaram livros novos meus, todo o material que estava faltando chegou, então você pode comprar, inclusive o livro que contém a mensagem que eu vou pregar hoje, que é o Loucos por Jesus de Joelhos. Loucos por Jesus de Joelhos. Eu vou falar hoje um pouco sobre oração. Também, você que tem alguma coisa legal na sua casa, que pode ser vendida, doada, traz aqui para o Brechops aqui, entrega para o pessoal, para eles venderem, você faz a doação, e aí alguém vem e compra, e assim você vai estar ajudando aqui na expansão da missão. Você imagina, aqui é uma quarta-feira à noite, tudo está funcionando normal no Brasil, não é feriado amanhã, não é nada, e a casa está cheia. O que isso aqui diz para a gente? O que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim, ó, vocês chegaram no limite, eu vou mandar só o que cabe, quando vocês aumentarem, eu mando mais, não é isso mesmo? Então, cabe a gente agora aumentar a tenda, e Ele manda o povo. Quem manda o povo é Deus. Quem aumenta a tenda somos nós é que vamos aumentar a tenda. Então que passe a ser prioridade para você. Aí você diz: mas é muito pouco, pastor, o que eu posso fazer? Cara, mas às vezes você tem uma bota lá de crocodilo dandy lá parada na sua casa, entendeu? Uma roupa esdrúxula, doida, que a sua tia doida de Manaus te mandou, um trem maluco. Você pega esse negócio e manda para cá.
Às vezes uma coisa antiga que vale, que tem valor, traz para aqui, alguém compra, você vale, para ela vale, para você vale R$2.000. Ali vai vender por R$100, né? Eu já descobri isso, o valor é só para a pessoa mesmo. E aí vende, é R$100 que vai ajudar aqui na expansão da missão, ok? Amém? Amém, gente? Vamos ler então Êxodo, capítulo 33, a partir do verso de número 7. Diz assim a minha Bíblia. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando, até que ele entrasse na tenda. Verso 9. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Vou pedir que você não feche sua Bíblia, deixe ela aberta. Oração é desses assuntos que pelo menos, o ideal seria a gente falar pelo menos 3 vezes por ano, uma vez a cada 4 meses. É um assunto importante demais para ser tratado pouco. Por quê? Porque hoje mesmo no Twitter, jovens, eu tenho um programa lá na Rede Super de respostas de perguntas. E eu recebi uma pergunta que eu respondi na TV. A pergunta é assim, e hoje eu respondi ela no Twitter, toda hora chega isso para mim. Lucinho, qual a maior loucura você já fez por Jesus? Então eu vejo que eu frustro as pessoas na hora que eu respondo, porque eu respondo a coisa menos óbvia. Hoje eu respondi isso para um rapaz lá de Brasília, Lucinho, qual a maior loucura você já fez por Jesus? A maior loucura que eu já fiz por Jesus foi todos os dias, já há anos, vários anos, eu entro no meu quarto, fecho a porta, onde eu estiver, e eu tenho meu momento de oração. Por que que isso é considerado para mim a minha maior loucura por Jesus? Por que que não foi vestir a roupa do super-homem, do Chapolin, como eu já vesti algumas vezes, quando eu vim aqui pregar? Por que que não foi quando eu subi em cima de um trio elétrico, lá em Belo Horizonte, e eu desci Afonso Pena berrando, igual um maluco, chegamos na porta da prefeitura, comecei a expulsar demônio da prefeitura de Belo Horizonte, sai Satanás do... Comecei a falar o nome dos demônios, bem especificado. No outro dia saiu no jornal, pastor repreende, aí fui falando, repreende corrupção, repreende mentira, repreende homossexualidade, aí o pau comeu para o meu lado. Por que que isso não é a minha maior loucura? Por que que minha maior loucura não foi levar um caixão para a praça pública, como eu já fiz várias vezes, e ficar pregando em volta do caixão, e pus um espelho dentro do caixão, aí quando as pessoas chegavam perto, vinha o próprio rosto, e aí batia em mim, cuspia em mim, e eu falava que ela era que estava morta lá. Por que que a maior loucura que eu já fiz não foi... Igual eu estava nos Estados Unidos uma vez, eu subi em cima da mesa, na praça de alimentação, e comecei a pregar inglês para os americanos, que eles estavam ficando muito gordos, que era para se encher da graça de Deus, e o segurança do shopping veio para me prender. Por que que a maior loucura que eu fiz por Jesus não foi enfrentar diversos professores em sala de aula, que vieram com esse assunto imbecil, que o homem veio do macaco, e eu levantar a mão e falar, irmã, isso aí é um problema de família, isso não procede. Por que que isso não é a maior loucura? Por que que a maior loucura que eu fiz para Jesus não é trazer todo mês 10% do que eu ganho e colocar aqui numa caixote que tem aqui? Por que que a maior loucura que eu faço por Jesus não é ir para um culto? Por que que a maior loucura que eu faço por Jesus não é me batizar? Por que que eu considero que a maior loucura que a gente pode fazer por Jesus é orar? Por quê? Porque para mim a oração é o termômetro que mede a nossa caminhada com Deus. Quando Deus pôs Adão e Eva no jardim, Deus só queria uma coisa: orar. Orar é o quê? Falar com Deus. O que que Deus fazia com Adão?
Deus chegava mais ou menos 11 horas da manhã, a Bíblia diz que ele passeava com os dois pela viração do dia. Então eu esperava os dois dormir bastante, para não ficar de mau humor. Chegava lá e falava, e aí playboy, está de pé? Com esse mulherão do lado aí, você não podia nem dormir. Vamos passear, vamos dar rolé. Aí saíam os dois. E ficava trocando ideia o dia inteiro. E sabe para que Cristo veio ao mundo morrer? E dar seu sangue e pagar naquela cruz os nossos pecados? Para um dia, vossa gostosura que está aqui nessa noite, possa ir morar num lugar chamado céu e passar a eternidade fazendo sabe o quê? Trocando ideia com Ele. Tudo começou com oração e tudo vai terminar com oração. Deus quer se relacionar com a humanidade. Deus quer falar conosco e Ele quer que a gente fale com Ele. E para isso, Ele está tão disposto a ter esse diálogo conosco, que Ele sacrificou o único filho dEle para que eu e você tenhamos uma caminhada de oração frutífera. Então por isso que eu considero a oração a coisa mais importante. Agora, se oração é tão importante assim, por que a gente não consegue orar? Um dia eu perguntei para uma pessoa, se você tivesse R$1, você daria, se você tivesse R$48, você dava um para Jesus? Eu estou, pastor. Você tem 48 pares de sapatos, você dava um para Jesus? Lógico. Você tem 48 carros, está ficando complicado. Você dá um para Jesus, mas é 48? Eu não consigo andar em dois ao mesmo tempo, que dia nem... É lógico que eu daria. Aí eu perguntei para ele assim, então por que a gente não consegue dar 48 avos do dia para ele em oração? Meia hora. Olha, dá para contar na palma dessa mão, não estou julgando ninguém, mas dá para contar na palma dessa mão, não é aqui dentro, é em Vila Velha, é em Belo Horizonte, a quantidade de pessoas que entraram para o quarto hoje e ficaram 1 hora em oração, meia hora, 40 minutos falando com Deus, não é cantando corinho, não é pôr o CD, dar o play lá e ficar cantando junto com a Cassiane, não é isso. Eu estou falando orar mesmo, fritar, cozinhar, jogar o celular e o rádio Nextel na privada, dar descarga, matar o gato só para ele não chiar enquanto você estiver orando, entendeu? Pôr fogo e fritar, não tem. Agora, se é o trabalho mais sublime que um ser humano pode fazer na terra, se é a coisa mais pesada que alguém pode fazer no reino de Deus, se faz diferença entre vida ou morte, por que a gente é tão expert em tantas coisas e tão retardado em oração? Aí entra o segredo da história. Porque lá no inferno, todo dia de manhã, tem reunião. Reunião assim, ó. Não tá aí, capetada? Vem cá. Se esses caras quiserem inventar moda aí de dar dinheiro, atrapalha, mas se der também não tem problema. Se esses caras cismar aí de evangelizar, tenta dar uma avacalhada, mas... se esses caras quiserem ir para a igreja, tenta furar o pneu, vê lá o que você... se esses caras quiserem ficar casados mais do que 5 anos, frita o casamento deles. Mas tem uma coisa, que se vocês deixarem, vocês não entram aqui nesse inferno de novo. Então eu vou espetar esse garfo em vocês. Não deixa eles orarem, porque no dia que eles orarem, nós vamos fechar essa birosca aqui. Entendeu o recado? Sim senhor, seu Satanás, vai para o trabalho agora. Então o capeta pega eu e você, da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, e soca distração na nossa vida, e a gente termina o dia tendo feito tudo, menos o principal. Fizemos tudo. Um bando de imbecil, respondeu todos, a gente vai dormindo feliz ainda. Deita feliz assim com coisa que fez a maior coisa do mundo. Ai, eu estou tão feliz hoje, velho, eu respondi todos os meus e-mails, que beleza. Eu atendi todos os telefonemas, bem feito. Ai, tudo que o patrão pediu eu fiz. Ai, eu namorei meu marido, eu fiz comida, eu lavei, eu cozinhei. Joguei o Wii, vi a Avenida Brasil, fiz tudo. Ai, que delícia. E Deus pirando, falando assim, não pode. Tá vendo? Isso é o homem das cavernas. A evolução, gente, fez a gente ficar um bicho, porque a gente faz tudo, menos o principal. E eu já preguei aqui na missão diversas vezes sobre oração, mas toda vez que eu vou pregar, eu tento pregar sobre um personagem novo. E eu queria mostrar para vocês nessa noite a importância da vida de oração na vida de Moisés. Foi um cara mais ou menos. A Bíblia diz que Moisés era um cara que trocava ideia com Deus face a face, sem e-mail, sem nada, sem secretária,
sem direto, assim, ó, igual eu estou falando com vocês aqui, ele conversava com Deus. Então eu quero mostrar para vocês alguns segredos na vida dele, e depois eu vou terminar lendo algumas frases do meu livro de oração. Leia então no verso 7, alguns segredos que tem para a vida de oração da gente melhorar nessa noite. Diz assim, verso 7, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, ele a chamava tenda do encontro. Então vamos palavra por palavra. Moisés costumava, diga comigo, costumava. Primeira coisa que a gente tem que entender, que a nossa caminhada de oração tem que se tornar um costume. O que é um costume? Quem aqui já se pegou na rua, já, tipo 10 da manhã, 11 da manhã, e pensou assim, ô velho, escovei dente hoje ou não? Quem já fez isso aqui? Levanta a mão para eu não ficar igual um retardado que faz isso quase todo dia. Eu já fiz. Por quê? Porque escovar dente é igual meu esôfago, está aqui dentro de mim. Eu não lembro de pegar meu pulmão, é um costume. Então, o cara costumava. Olha, a oração no início é uma disciplina, até que depois ela se torne um prazer. Se imponha o peso de orar, mesmo triste, mesmo com raiva, mesmo em pecado, mesmo cansado, mesmo não querendo, mesmo endemoniado, mesmo vendo sua sogra na sua frente, do jeito que for. Faça disso uma disciplina, que com o tempo ela deixa de ser uma disciplina e se torna um prazer. Um prazer. Então, primeira coisa, o objetivo de Deus é que a oração seja parte de nós, igual nosso pé, nossa cabeça, um costume. Moisés costumava montar uma tenda. Segundo segredo que a gente vê aqui, é a questão do sacrifício pessoal, porque essa é uma tenda que precisava ser construída todo dia. Existia uma outra tenda, gente, que era a tenda lá, a tenda pública. Essa ficava montada e não desmontava nunca. Mas essa tendazinha que Moisés montava, imagina, o cara era prefeito de uma cidade que tinha quase 3 milhões de habitantes. Moisés cuidava de 3 milhões de pessoas. Ele podia virar para Josué, que era o funcionário dele, e falar, Josué, vai lá, monta a birosca lá, que daqui a meia hora eu estou lá fritando a oração. Não, ele montava. É você que vai ter que correr atrás de levantar a sua caminhada de oração. Por quê? Porque esse é o tipo de coisa que não dá para ser terceirizada. Não tem como. Um dia um amigo meu falou comigo assim, ai, vai ali e faz um xixi para mim. Falei, complicado, né, irmão? Escova o dente para mim. Não dá. São coisas que não dá. Então, o que nós tentamos fazer? Nessa coisa de ficar pedindo oração aos outros, não é errado pedir oração. Mas eu vou te falar a verdade, eu não me lembro a última vez que eu pedi oração para alguém. Não é que eu não precise, mas eu estou buscando ao Senhor em oração, então a necessidade de pedir, ela cai demais. Então essa coisa da gente viver pedindo oração, só diagnostica uma coisa, que nós não estamos orando nós mesmos. Então a segunda coisa que você precisa entender, tem um sacrifício pessoal aí muito grande, e é aí que Satanás entra na história. Porque ele não quer que a gente monte a nossa vida de oração. Por quê? Porque é um sacrifício. Porque enquanto você está orando, você está deixando de ganhar dinheiro. Enquanto você está orando, você está deixando de dormir. Enquanto você está orando, você não está vendo uma partida de futebol, você não está se divertindo. Você tem que ficar focado ali, porque você está buscando a Deus. Eu não estou falando aqui nessa noite daquela oração antes de dormir, Senhor, obrigado por essa noite, te agradeço que eu... Não, isso é oração corriqueira, até demônio faz essas orações de vez em quando aí, o capeta fala, meu Deus do céu, ele fala até sem querer. Eu estou falando é da oração, aquela oração que você fala assim, sabe a oração compromisso? Aquela oração que você fala assim, chegou a hora de orar, um beijo do gordo, uou, fui! Você avisa todo mundo, que é para ninguém tirar de folgado em cima de você, e você vai orar. Uma coisa que eu fico aborrecido, é como Satanás tem sido mais bem sucedido, em impedir os homens de orar, do que impedir as mulheres de orar. Eu viajo esse país, do Oiapoque ao Chuí, literalmente, eu cheguei do Amapá, e agora eu estava lá no sul, outro dia eu saí da temperatura de 6 graus, e fui para 42, lá em Macapá, no mesmo dia assim, e toda igreja que eu vou, tem o círculo de oração das mulheres. Eu não achei nenhum quadrado de oração, nem um retângulo dos homens, nem um octógono, um pentágono, nada, não tem nada. Parece que homem tem lepra, falou oração, os homens querem morrer.
Eu estou pensando em fazer oração em forma de videogame, para ver se os homens começam a orar. Então, o brasileirão da oração. Aí, vê se essas pragas saem da frente da televisão um pouquinho, como se o resultado do Brasileirão fosse mudar alguma coisa na porcaria da vida de alguém de nós. E ó que o meu time está em primeiro lugar. Desculpa aí, depois você me pede perdão. Então assim, a eficácia de Satanás em barrar os homens é muito grande. Por quê? Exatamente por causa do sacrifício pessoal, que o homem está achando, olha a imbecilidade onde chega. O homem está achando que prover financeiramente para dentro de casa é tudo que ele tem que fazer. Estou pagando as contas. Essa luz aqui, ó. O que você está pagando? Esse telefone. E a sua faculdade? Eu não vou nem falar nada não, senão os homens vão sair em mim aqui. Eu ia falar, mas não vou. Então, terceira coisa, Moisés costumava. Segundo, ele montava uma tenda. E essa tenda era onde, fofuras? Lê aí. Do lado de... Fala comigo aí em japonês. Do lado de... Fora do acampamento. Qual é a terceira verdade que está aqui? Nós temos que sair do acampamento uma hora, velho. Nós vamos ter que sair dessa fuzuê, dessa confusão. Nós vamos ter que dar uma banana para todo mundo. Mas uma banana caturra mesmo. Daquelas falam assim, vai todo mundo para o inferno, que eu estou indo para o céu. Eu estou indo buscar a Deus. Ô gente, sabe o que eu descobri, eu como pastor? As pessoas não querem que eu busque a Deus, não. Elas me querem 24 horas por dia. Todo mundo quer que eu pregue lindo. Todo mundo quer que meu casamento fique de pé. Ninguém quer que eu adultere, nem que minha mulher adultere. Ninguém quer que os meus filhos virem drogados. Ninguém quer que eu pregue sermão ralo. Ninguém quer que os meus livros sejam porcaria nenhuma. Ninguém quer, mas ninguém quer também que eu largue eles falando sozinho para poder ir buscar o único que vai fazer diferença na minha vida. Então, banana para geral e eu vou para a oração. Isso é todo dia, tem muitos anos que eu faço isso e como é bom. E você na verdade está provando para Deus e para as pessoas o devido lugar delas. Quando você dá uma banana para sua mulher, mas que é banana? Como é que é o seu nome? Minha mulher? Minha mulher, por favor. Aqui, deixa eu te explicar uma coisa. Eu vivi, foi 30 anos sem te conhecer. Então, um beijo que eu estou indo conversar com um cara que cuidou de mim desde o ventre da minha mãe até eu chegar aqui. Por favor, fica para lá. Depois a gente conversa. Não, eu preciso de você o tempo todo. O povo, o que quer a gente? Ai não, a gente não aguenta o silêncio, gente. Tem que ter televisão ligada, internet ligada, celular ligado. E quando você vai orar, uma coisa maravilhosa de você fazer é calar essa boca ardida, cheia de dente sua. Cala a boca. Senta na frente de Deus e fala assim, Jesus, chegou mais um jacu aqui. Eu não sei orar direito não. Mas o pastor gritou demais ontem com aquela roupa de sertanejo que ele foi. E eu estou preocupado, porque ele falou lá que até os demônios oram. Eu acho que eu estou pior que os demônios, que eu não estou orando nada. Demônio ora sem querer. E eu não estou orando nem por querer. Então eu estou aqui para te pedir, não sei se é perdão, se é blasfêmia, se é me mandar para o purgatório. O que o senhor vai arrumar comigo aí? Mas eu queria começar uma caminhada de oração com o senhor. Rola. Nós vamos ter que sair da doideira. Eu estava lendo outro dia que o empresário mais rico da Coreia do Sul, ele escreveu na agenda dele assim, meio-dia e 30, reunião com o Senhor Jesus. Meio-dia e 30, pode chegar o Obama, pode chegar o Michael Jackson, pode chegar quem quiser lá, conversa com a secretária lá fora. Aqui dentro não entra, porque eu estou reunido com gente muito mais importante do que você. Quem está entendendo o sermão hoje? Moisés saía do acampamento. Olha aqui, às vezes não tem jeito de você pegar um carro todo dia, subir no alto do Morro do Moreno ali, ou ir para a praia isolada, não tem jeito, mas a gente cria esse lugar, e você faz o seu momento de oração. Se isso é importante para você, a gente não tem um lugar para fazer comida, a gente não tem um lugar para fazer sexo, que é a cama, a gente não tem um lugar para guardar um carro. Olha, um carro, que é um negócio que a gente troca toda hora. Tem lugar na nossa casa para carro. Tem lugar para a gente trocar de roupa. Tem lugar para a gente conversar. Tem lugar para assistir televisão. Mas é muito raro você chegar numa casa, numa empresa, em qualquer lugar do mundo, até mesmo igreja. É raro você chegar e encontrar assim. Está aqui um lugar, esse lugar. O que faz aqui nesse lugar? Ora. Faz o quê? Não, ora. Alguns anos atrás Deus falou assim comigo, sim,
quero que você constrói um lugar só para orar. Falei, é nóis, vamos embora. E eu comecei a construir pensando assim, isso aqui vai ficar uns 5 mil, 10 mil. A oração merece. É só a coisa mais importante que eu faço nessa vida que eu estou vivendo. Vamos lá. Ficou em R$42 mil. Eu construí o terceiro andar da minha casa toda. Aí é um lugar para orar. Pus uma foto lá do Billy Graham orando. Pus uma poltrona de R$600 para eu ficar sentado nela orando. Pus um tapete no chão. Pus um cantor cristão para eu cantar um hino para ele de vez em quando. Aí você chega lá, e aí, o que vocês fazem aqui? 50 metros quadrados. Eu oro. Você vê a decepção na cara das pessoas. Crente, eu estou falando de pastor. Eu estou falando de gente que... Eu estou falando do apóstolo Paulo, Pedro. Estou falando dos heróis da fé que vão lá em casa. Eles ficam de bobeira. Então, aí você fica... Sabe quando você começa a achar assim... Será que eu sou um retardado por fazer as coisas que Deus quer que eu faça? E o resto do mundo está todo certo e eu sou um panaca imbecil? Me ajuda, Jesus! Aí eu meti um adesivo na porta assim. Tenda do encontro. Aqui, oração vem antes de diversão. Porque para não ficar muito vazio o lugar, eu pus um totó. Um negocinho de totó. Tem uns 200 anos que ninguém nem olha, a bolinha até perdeu. Do totó. Você não consegue mais coisar a coisa, porque já está todo coisado, de tanto ninguém coisar. Mas a oração, nós estamos ali fritando nela. Aí, assim, será que, poxa vida, eu estou errando? Um lugar para orar. Quem sabe seu lugar para orar todo dia vai ser dentro do ônibus indo trabalhar, dentro do carro dirigindo. Quem sabe seu lugar para orar vai ser 10 minutos, 15 minutos antes, você vai pôr o despertador para acordar. Quem sabe vai ser no seu horário do almoço da empresa, onde você, por acaso, trabalha perto da praia, você vai, senta lá no calçadão em algum lugar e fala com Deus. Ô gente, eu não estou falando, olha, eu não oro porque eu sou pastor, eu não lembro que eu sou pastor. Primeira coisa, eu pareço um pastor, Jesus? Fala para mim. Olha para mim, eu não lembro que eu sou pastor, eu não penso no pastor Lúcio. Na verdade, sabe quem eu penso quando eu falo a palavra pastor Lúcio? No meu pai, que é um homem de 69 anos, é pastor, ele sim, é pastor Lúcio. Eu não, eu sou um cara, igual todo mundo está aqui, tenho sangue, vontade, raiva, desejo, tentação, alegria, pecados, e eu oro. Por que eu oro? É porque eu tenho que vir aqui quarta-feira na missão pregar, mas nunca na minha vida. Meu Jesus, eu não oro por causa disso. Eu oro que eu tenho que viver. Eu oro que eu estou no meio da minha vida, e eu ainda tenho muita batata para comer, e eu tenho medo de, no melhor momento da minha vida, que é hoje, eu ferrar tudo. Porque para construir uma história, leva-se uma vida inteira. Para ferrar, é uma atitude. Então eu oro todo dia, Deus, blinda o meu coração, me ajuda, Jesus, como é que eu vou fazer? Essa história de Moisés nos ensina alguns segredos. Primeiro, era um costume. Segundo, ele se sacrificava porque ele montava. Ele não mandava ninguém montar, não. Ele construía. Terceiro, o texto diz que era fora do acampamento. Moisés era o líder da nação, mas ele largava toda a zoada do povo para lá e ele ia buscar a Deus. E o quarto segredo está aqui no finalzinho do verso que diz assim, e ele a chamava tenda do encontro. Por quê? Porque existia a outra tenda. Nessa outra tenda, onde ficava a Arca da Aliança, só os levitas, que era um grupo especial de pessoas, é que entrava lá dentro. Só os levitas. Mas nessa outra tendinha, era geral que podia ir. Todo mundo podia ir. Existia então a tenda do encontro particular e a tenda do encontro comunitário. A gente ora aqui no culto, sim ou não? Sim ou não? Mas aqui é a tenda do encontro comunitário. Nós estamos orando juntos ao nosso Pai. Mas essa tenda que Moisés montava era a tenda do encontro particular. Era ele e Deus, onde ele podia gritar, berrar, bater a cabeça na parede, chorar. Precisamos ter uma vida assim como a de Moisés. Por quê? Porque a nossa vida depende disso. Olha o verso 8 comigo. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Gente, Moisés liderava um povo que era mais ou menos a mesma quantidade de gente da cidade de Belo Horizonte. Eu estou falando de 3 milhões de pessoas. Eu estou falando, imagine a cena. Moisés pega o pau da barraca, pega a lona, pega tudo para poder montar a tenda e sai andando no meio do acampamento. Sai andando no meio de Belo Horizonte.
E à medida que ele vai andando, todo mundo vai parando de fazer tudo que está fazendo, e todo mundo para e fica observando Moisés. A formiguinha vai sumindo lá longe. Moisés saía, ia lá para Sabará, lá para Santa Luzia, chegava lá, só tinha calango e grilo. Fincava o pau da barraca, montava essa tenda, e a Bíblia diz que o povo ficava na porta da tenda, observando. É assim também hoje. Tem os que oram e tem os que observam. Tem aqueles que se sacrificam e tem os que assistem, os que se sacrificam. Olha, eu posso falar uma coisa. Muitas das nossas tristezas na vida tem a ver mesmo com as nossas escolhas mesmo. Escolhemos a vida que nós temos. A vida, gente, não é uma série de fatos sem controle. A maioria das coisas na vida, Deus colocou o poder na nossa decisão. Decidimos não orar, vamos ficar orando quem ora. Só que depois a gente não pode reclamar se o rosto do cara brilha e o nosso não brilha. Depois a gente não pode reclamar que o cara abre o mar vermelho e a gente não abre nem um córrego. A gente não pode reclamar que Deus conversava com ele face a face e com a gente nem o capeta conversa face a face, que o capeta está com... Nem de demônio quer aparecer para a gente. Quem está entendendo o que eu estou pregando? Muitas vezes nós estamos com raiva de pessoas que escolheram fazer aquilo que nós não fizemos. Olha fulano, olha, por que o pastor deu esse culto para esse menino? Olha, por que essa menina está dirigindo louvor? Mas por quê? Mas por quê? Menos. Baixa a bola aí. Muitas vezes tem um segredo escondido por trás disso aí. Olha o que algumas pessoas fazem. Por que elas ficam só observando? Primeiro, porque elas confiam na oração dos outros. Eu vou pedir uma oração por Lucinho no final do... Gente, coisa mais engraçada. As pessoas querem se aconselhar comigo. Mas as minhas palavras, assim, o meu aconselhamento não é a melhor coisa que eu tenho para dar para ninguém. O meu sermão, olha, eu vou te dizer, uma oração minha de 30 segundos por você tem mais efeito do que você me ouvir falar 30 minutos. Por quê? Por causa do agente da ação. Quando eu prego a quem? A anjos? Eu estou pregando para quem? Para Deus? Não, eu estou pregando para gente. Mas quando eu oro, eu estou orando para gente? Eu estou orando para quem? Para Deus. Então, isso torna a oração a coisa mais importante de todas as atividades que você pode fazer debaixo do sol, inclusive evangelizar, inclusive ler sua Bíblia, inclusive jejuar, inclusive vir para a igreja, inclusive dizimar. Não tem nada mais nobre, nada. O dia que você fica mais parecido com Deus é quando você ora. Sabe quando eu me sinto mais homem? Porque homem gosta de sentir homem. Não é quando eu estou namorando a minha mulher, não é quando eu estou dentro do meu carro bonitão, com banco rebaixado, 120 por hora, indo para Confins, ouvindo Toby Mac, Jesus Freak. Não é quando eu estou jogando bola e eu faço um gol de trivela, assim, a bola entra lá dentro e eu saio gritando. O momento que eu me sinto mais homem, não é quando eu vou lá no gerente do banco e ele fica me babando porque eu estou com muito dinheiro na conta. O momento que eu me sinto mais homem, mais humano, que eu falo assim, atingir o máximo da minha humanidade, é quando eu estou orando. É quando o meu humano se encontra com o divino. É quando eu largo todo mundo falando sozinho e eu vou buscar. Aí eu me sinto homem pleno, homem completo. Achei o fim da minha busca. Encontrei o que eu queria. A razão de um homem pisar nessa terra não é ter um orgasmo com uma mulher numa cama, ou um monte de dinheiro no bolso, ou um monte de carro na garagem. A razão é encontrar-se com o Criador todo dia, e os encontros são tão lindos, que um dia um não aguenta, e pega o outro e leva lá para o céu, para ter encontro todo dia, toda hora, para sempre. Sabe por que as pessoas estão com depressão? Por que elas estão com depressão? É o hino antigo que diz, né? Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos. E você é um cabeção. As pessoas não planejam sua vida de oração. A maioria de nós aqui já sabemos pelo menos um compromisso que nós vamos fazer amanhã e já nos preparamos para ele. Mas eu duvido, gente, que a gente se prepare para orar amanhã.
Eu tô indo fazer uma viagem para o exterior amanhã. Quarta que vem eu estou aqui, não fica descansado. É uma viagem rápida. Eu vou aos Estados Unidos e volto só final de semana. Sabe, eu não orei uma vez sobre os sermões que eu tenho que pregar lá. Eu posso te falar? Os 30 filmando, Jesus? Ai, meu Deus do céu. Eu não sei nem o nome do sermão, do coisa lá, que eu tenho um congresso, eles me passaram o tema. Eu não quero saber de tema, não quero saber de nada disso. Eu vou pregar o que me der na cabeça quando eu chegar lá. Eu não estou preocupado com isso. Eu não orei pelo avião, não orei pelo calor, que está um calor infernal lá. Não orei. Eu só orei por uma coisa. Eu estou orando sobre essa uma coisa há mais de 10 dias. Sabe o que eu estou orando? Deus, não deixa no meio da correria e das compras e dos sermões eu parar de orar. Eu oro sobre orar. O maior tema das minhas orações é a oração. Eu, antes de orar, eu oro sobre orar. Eu falo com Deus, Deus, eu estou quase animando a orar. Mas isso já é orar. Mas eu nem considero orar. Porque é um imbecil ainda orando. E eu tenho que pegar ânimo. Isso é igual quando você vai dar uns beijos na sua mulher. Você já não chega chegando. É um negócio que você vai. Entendeu? Vocês riram. Isso tudo porque eu falo para mim é muito normal, mas é legal que vocês acham engraçado. Então a minha preocupação com Deus foi essa, porque eu estou levando meu pai, estou levando uma outra pessoa comigo para lá, e o povo já falou que vai ficar fritando lá nas compras. Eu não estou nem, mas a minha preocupação é, Deus, Jesus, eu estou indo para que trem lá. O povo chega lá e fica endemoniado demais, com o negócio de comprar, com o negócio de, eu quero saber de nada disso não. Porque se eu trouxer roupa e iPad 3 e um monte de coisa e Apple, não vai mudar a minha vida ainda. Droga nenhuma! Mas se eu ficar lá 4 dias sem orar, é tempo suficiente para o capeta colocar uma paixão no meu coração por uma outra mulher. É tempo suficiente para ele plantar uma depressão em mim. É tempo suficiente para ele me fazer ter um conceito errado sobre a Bíblia e eu começo a pregar uma heresia do inferno. É tempo suficiente para ele poder me desanimar de orar para sempre. Me desrespeitar os homens de então, fofura, pelo amor, entenda o que eu estou pegando essa noite. É um dos assuntos mais sérios. Dos meus 80 e poucos DVDs de oração, 12. Dos meus 80 e poucos DVDs de mensagem, 12 são sobre oração. Eu fico inventando modas. Eu estou falando de Moisés aqui hoje, mas eu não estou nem aí para Moisés, não. Eu estou tentando falar com vocês o mesmo assunto de sempre. Eu não bato nessa tecla, não é com vocês, é com a minha mulher. É com as pessoas que trabalham comigo, é com meu pai, é com os meus amigos. Por quê? Porque eu vi a diferença que fez na minha vida anos atrás. Não é normal, gente, eu estar vindo aqui toda quarta-feira há 3 anos na missão. É porque eu prego bem? Está muito mais para ser porque eu oro bem. Está muito mais para ser porque eu dobro os meus joelhos. Porque, gente, com todo respeito, eu já estudei 9 anos de teologia. O que eu faço aqui toda quarta-feira não caracteriza dentro de sermão, não. Não está dentro da classificação, assim, é um sermão. Isso é sermão, Jesus? Se eu mostrar para qualquer um que entende sermão, eles falam assim, cadê os 3 pontos? Cadê a introdução? Cadê a exegese? Cadê a homilética? Cadê a impostação de voz? Tem nada disso, é uma doideira que eu arrumo aqui, uma confusão doida. Mas por quê? Jesus ainda me usa um pouquinho. É porque eu não tenho coragem de vir para cá sem orar. Eu não tenho coragem de levantar de manhã. Então vamos lá, Jesus. Vou enfrentar essa quarta-feira na tora. É gostoso. Por isso que Satanás está brincando com a sua cara e fazendo você chorar e viver essa vida miserável que você está vivendo. Desculpa se tem algum baiano aqui, mas está fazendo igual os baianos. O Espírito Santo coloca o desejo de orar, aí vocês falam assim, deixa eu esperar até passar a vontade. Passou. Ai, deixa eu voltar para a Avenida Brasil. Glória a Deus, passou a vontade de orar. Fica amigo do médico, viu? Mas daqueles que tem bloco de receita em casa. Porque você vai precisar de muita tarja preta. Ok? Esquece não. Verso 9, leia aí comigo aí, fofura. Olha aí, verso 9. Assim que Moisés entrava na tenda, o pau comia. A coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Qual o segredo que tem aquilo, sim? Muito simples. Deus só chega depois que a gente chega. Moisés chegava, montava tudo e entrava, aí
a glória de Deus vinha. Não espere Deus fazer nada enquanto você não abrir essa boca para orar. O único lugar do mundo em que milagre vem antes de oração é no dicionário. O único. Ah não, eu quero a glória de Deus, eu quero a restauração do meu casamento, eu quero minhas finanças mudadas, eu quero meus filhos crentes, mas eu só quero. Estou querendo assim, com muito querer. Vai querendo, tia. Vai querendo, viu, tia? Fica bem querente mesmo, que não vai mudar nada. Você precisa de entender o que está lá na Bíblia em Isaías 45:15. É um dos versos da Bíblia mais engraçados. Verdadeiramente, Senhor, Tu és um Deus que se esconde. Deus é um Deus que se esconde. Como assim? Deus esconde. Ele esconde. Para que alguém esconde? Para quê? É igual a mulher que um dia falou comigo: não, meu marido me procura. Eu falei: mas a senhora esconde? Para que eu falo isso no momento mais espiritual do sermão? Atrapalha tudo. Agora tem que lembrar que eu estava falando. O que eu estava falando, gente? Ah, Deus esconde. Para que Deus esconde? Para a gente ir atrás dele. Porque, gente, Deus é a coisa mais maravilhosa que tem. 5 minutos seu com ele muda a sua vida toda. Olha, você e Deus não tem um prazer na terra que supera. Ninguém vai te realizar como ele, porque ele te fez. Ele sabe o que ele tem que mexer dentro de você assim, ó, para colocar você assim, a sua melhor versão. Sabe a sua versão mais linda, mais purpurinada? Ele sabe o que ele tem que fazer, é tão fácil para ele. Mas a gente não quer ter comunhão com ele. Então, Deus se esconde para a gente ir atrás. Aí quando você sente aquele pouco, você ora, aí você sente a presença dele. Ai Deus, não, que coisa mais. Aí você abre o olho e ele já. Para que ele faz isso? Para no outro dia você ir atrás dele de novo. Aí você vai atrás dele de novo: oh Deus. Aí você ora, cadê o Senhor? Senhor, eu quero o Senhor. Aí ele dá um melzinho na sua boca de novo, você fala. Quando você abre o olho, sumiu de novo. E ele vai nessa com a gente. Ele está tentando atrair a gente e ensinar a gente a buscá-lo. E aquilo que antes levava 1 hora para você sentir a presença dele, começa a sentir meia hora. Ele começa a se manifestar com 10 minutos. E tem vezes que você não precisa nem de orar. Você só fala o nome dele, sim, Jesus. Parece que você está orando há 2 horas, que a presença dele é tão grande, tão forte, que você fica assim: meu Deus, eu só falei o seu nome. Ele falou: pois é, mas eu... Lucinho, você me tem fácil demais. E parece capaz de cuidar do que possui. Você tem Deus e Deus te tem. E é uma relação tão sadia, onde Ele não é o seu gênio da lâmpada, nem é o seu pai, padrasto, madrasto, que batia, gritava, abusou de você. Não é um general, não é um patrão, não é nada disso. E você também é um filho amoroso com Ele. Gente, orar é muito gostoso. Posso te dar algumas dicas simples? Não está nada disso aqui que eu estou falando, tá vendo? Eu usei Moisés aqui hoje, não sei nem para quê. Quando você for orar, primeiro ora sobre orar. Sabe o que eu faço geralmente quando eu estou indo orar? Eu começo a cantar assim: Senhor, já estou indo ao teu encontro. Senhor, estou correndo ao teu encontro. Senhor, já estou indo. É a música da Mila. Teu encontro, Senhor. Aí quando eu chego no lugar onde eu vou orar, eu já cheguei pro nosso encontro, Senhor. Começo a dançar lá dentro. Já cheguei pro nosso encontro, Senhor. Aí eu falo a primeira frase. Você não está conversando com qualquer um. Senhor, eu não sei orar como convém, mas eu sei que me convém orar. Me ajuda a orar, Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o doador de todas as orações. Você tem que pedir as orações para o Espírito Santo. Aí ele, oh Deus, me ajuda a explicar isso aqui, que parece uma coisa mais absurda, mano. Você pede a Deus que te ajude a falar com Ele mesmo. Espírito Santo, me dá as palavras que eu vou tocar você mesmo.
É como pedir à mulher o discurso para você fazer uma declaração para ela mesma. Mulher mataria você, mas Deus não. Aí você começa a orar sobre orar. Pai, eu estou aqui, estou precisando tanto de orar. Ô Jesus, e tem outra coisa que eu vou falar para o Senhor. Não teve um dia na vida que eu precisasse mais de orar do que hoje. E tem um outro negócio que eu tenho para falar para o Senhor. O meu dia vai ser uma coisa maravilhosa ou não, dependendo do tanto que eu orar mal ou bem aqui. Então eu não estou aqui assim para dizer uma obrigação da minha consciência que eu tenho que vir aqui orar. Eu tenho que orar porque eu tenho que orar. Porque é a coisa mais importante que eu vou fazer nesse dia. Gente, tem dia que eu vou pregar. Eu já preguei para 50 mil pessoas me ouvindo. Eu já preguei na TV. Eu já preguei com o pastor Silas sentado me ouvindo. Eu já preguei para universitários, um monte de gente ímpia. Eu já passei cada situação na vida. Quando eu estou nesses dias desafiadores, sabe o que eu falo com Deus quando eu estou orando? Deus, o que eu estou fazendo com o Senhor aqui agora é mais importante do que o meu compromisso de pegar lá no Sambódromo em Manaus para 70 mil jovens. Porque é 70 mil imbecil. Mas orar, eu estou falando com a pessoa mais linda, mais sublime, e que tem o poder de mudar a minha história com uma palavra. De vez em quando eu falo para ele assim, Deus, não precisa nem te falar nada não, só olha para mim. Aqui, se o Senhor não quiser olhar para mim também, não precisa, pensa em mim. Se o Senhor pensar em mim nessa manhã, cara, eu vou virar a coisa mais deliciosa desse mundo aqui. O mundo vai ficar de cara comigo, e eu vou virar um outdoor da sua glória. Ah, gente, como é que você ganha o coração de Deus? Você sabe orar? A maioria de nós não sabe orar. Deus, eu quero casar. Isso não é oração de gente fazer. Demônio que ora assim. Como é que uma pessoa, como é que você conquista alguém? Chega para Deus e diz, Deus, nos dizem que o Senhor andou aqui na terra, o Senhor viveu 33 anos. O Senhor não teve uma mulher. O Senhor não constituiu família. O Senhor foi um cara sozinho. O Senhor conhece solidão. Eu estou pedindo para o Senhor, porque eu sei que o Senhor já viveu o que eu vivi. Meu irmão, você faz uma oração dessa, Deus fala assim, peraí, deixa eu sentar aqui, que alguém até, ai meu Deus do céu, alguém descobriu como é que conversa comigo. Oh, Deus quer dinheiro. O Elias maluco também quer. Como é que a gente ora? Sabe o que eu faço geralmente em 1 hora de oração? Eu passo 20 minutos adorando. Só adorando. Adoro, canto, jogo beijo, faço coração demais para Ele. Todos os dias eu jogo beijo para Ele, faço coração, canto. E o que eu mais canto são os hinos. Eu canto para Ele demais. E todas as músicas eu tiro os nomes e eu ponho o meu nome nas músicas. Então, por exemplo, uma das músicas que eu canto todo dia. Tu és fiel, Senhor, Paizão celeste, pleno poder, ao Lucinho darás. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, para o Lucinho. É eu e ele, não quer saber, não estou cantando geral não estou com ninguém. Vou ficar egoísta, eu estou só eu e ele. Aí, eu passo uns 20 minutos fazendo meus pedidos. E eu passo os 20 minutos final pedindo o Espírito Santo e orando em língua, e sapateando, e trepando no teto igual Homem-Aranha. Porque aí você está no final da oração, aí você já perdeu o rumo da vida, você já enlouqueceu, você já está gritando, você já está igual a giraia. A gente geralmente começa a oração mais educado e pira com força lá no meio. Pira. Tem vezes que eu não piro nada, tem vezes que eu não canto nada. Tem vezes que eu já entro igual a metralhadora. Vou até no fim. Tem vezes que eu só choro. Tem vezes que eu só peço. Tem vezes que eu só oro em língua. Tem vezes que eu só canto. É eu com ele. Ninguém tem nada com isso. Minha mulher chega e fala, some! Meu telefone toca, pastor Márcio Valadão, Ana Paula Valadão, pode tocar o que quiser. Outro dia o pastor Márcio me ligou, eu estava orando. Aí quando eu terminei de orar e eu liguei, um amigo meu doido estava do lado. Falou, cara, atendeu para ele. Ô velho, você deixa o pastor Márcio Valadão, você não atende o cara, pastor da maior igreja do Brasil. Falei, fala para ele que eu estava falando com gente mais importante do que ele. O pastor Márcio estava orando. Oh filho, que bênção. Glória ao Senhor.
O Pai é tão lindo, né? A gente busca Jesus. Toda a graça do Pai na sua vida. É o meu pastor. É muito legal. O que significa que a nuvem da glória descia? Não espere resultados enquanto você não começar a orar com consistência. Não espere que a glória de Deus venha sobre a sua casa, sobre suas finanças, enquanto você não começar a orar. Ore, ore, ore muito. E o que significa a glória na porta? Significa Deus dizendo assim: quem chegar aqui vai tomar. Que eu estou no meu momento de intimidade com o meu servo aqui. Olha o quanto Deus valorizava a glória de si, ficava na porta da tenda para ninguém entrar. É o momento de Deus com a pessoa. Quem sabe você está aqui me ouvindo nessa noite, e você na sua infância ou na sua adolescência foi uma pessoa que orou muito. Quem sabe você vem de um lar cristão, mas aí o tempo foi te esfriando. Você encontrou um namorado que te iniciou no que não devia, ou você entrou para a faculdade e foi se esfriando, ouvindo coisas que não devia. Ou quem sabe se decepcionou com a igreja, com o pastor, e parou de orar. E tudo que você quer na vida hoje é distância de igreja. Você vê que hoje, assim, que não tinha mais nada para fazer. Se tivesse limpeza do mar, você ia limpar o mar. Mas como cancelaram a limpeza do mar hoje, você acabou vindo para cá, assim, de burrice. E Jesus usa a minha vida para dizer para você que Ele continua te esperando na oração. Ele continua querendo passear com você na viração do dia. Olha aí o verso de número 10. O Senhor falava com Moisés. Meu Deus, esse verso aqui é muito doido, olha. O Senhor falava com Moisés, verso 10. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. É interessante que o povo não orava não, mas pagava pau na hora que via Moisés orando. Quem está entendendo? Ai, Jesus, me ajuda a pregar em português. Quando Moisés estava lá orando, e o povo parava, e o povo via, sei lá o que eles faziam, vocês faziam um salamaleco, não sei o que eles arrumavam. Eu sei que eles prestavam uma adoração. Posso te falar uma coisa? Até quem não é cristão, nunca pôs o pé numa igreja, não sabe nada de uma Bíblia, sabe quem ora e quem não ora. Por causa de um negócio. A oração produz brilho no olho. É o que Moisés tinha. Brilho nos olhos. O que é brilho nos olhos? É um negócio que os cremes da Vitória Secret estão doidos para conseguir, mas não conseguem. É um negócio que não tem nada nessa terra que pode dar. Uma noite de lua de mel não dá. O brilho nos olhos. É tipo, você está realizado. Você achou o que você veio buscar nessa vida. Você encontrou o Criador. Você está tão feliz. Você tem luta. Entenda, gente, eu não estou aqui dizendo que a oração é o pirlim-pim-pim, é o abracadabra. Não. Você muitas vezes vai orar suas melhores orações nos seus piores dias. Um dia eu estava orando, terminei de orar, falei: "Nó Deus, hoje a minha oração foi ruim pra caramba." Ele falou assim: "Eu te proíbo de avaliar aquilo que só eu tenho poder para avaliar." Muitas vezes você ora aí achando que foi bonito, e eu olho aqui de cima e falo assim: "Também, com um monte de bênção que eu te dei, você tinha que ter orado até melhor." Mas às vezes você vem para a minha presença e você ora mal, e eu falo assim: "Hoje eu gostei." Porque com tanto de luta que você está vivendo, não era nem para você estar orando. Você veio aqui na minha presença me buscar, hoje eu dei moral para você demais, Luci. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então a oração, a gente faz, mas quem dá nota é Ele. Às vezes você não sente nada. Eu não estou sentindo nada. Seu problema é sentir? Vem aqui que nós vamos te dar um beliscão no final do culto. O povo hoje quer sentir, né? Ai, hoje a oração foi tão poderosa, eu arrepiei. Veio pegando aqui assim para a terceira vértebra, veio subindo. Tem um tal de sentir. Fia o dedo na tomada. Quer sentir, tem que sentir. Não, é Ele que vai avaliar, amém? Ele que vai dizer. E o texto está dizendo aqui que o povo via, e o povo dizia, e o povo adorava a Deus de ver. Deixa eu te fazer uma pergunta: as pessoas reconhecem Deus em você? Tem oração na sua vida? As pessoas reconhecem que você é uma pessoa que tem andado com o Senhor? Uma das coisas que mais me chocou foi quando eu viajei à Índia. A Índia é o segundo país mais muçulmano do mundo. E quando eu cheguei lá na Índia, é uma coisa muito louca, porque 5 vezes por dia os muçulmanos oram.
E é uma loucura, porque você está na rua andando assim, a Índia, gente, é 400 mil pessoas por metro quadrado. Então você está andando naquele mar de gente. De repente, lá no minarete, na mesquita, o cara grita assim: Allah! Ô velho, é a coisa mais punk da sua vida. Onde eles estão? Dirigindo o carro, o menino, todos ajoelham. Onde estão? No meio da rua, para carro. Para onde estão? Eu tropecei nos 4. Eles param. E ora 5 vezes por dia. E aí? Eu e você oramos uma? Eu gostei desse negócio de Allah. Eu pensei em fazer um bonequinho e ficava gritando assim: Jesus. Toda hora que esse bicho apitasse, a gente fritava na oração. Hoje nós temos vergonha. Hoje a gente fala assim: uma reunião de 3 pessoas, célula. O fulano faz uma oração para encerrar. Desde ontem. Para transar você é corajoso, né? Para vestir espartilho você é corajosa, né, mulher? Para ir no shopping comprar, arrebentar o cartão do seu marido, você manda nos meus peitos aqui. Para fazer um gol no futebol, você quebra a perna de qualquer um para poder enfiar a bola lá dentro. Vamos orar? Adolescente que está aqui, você sabe orar, miserável? Adolescente, você tem que orar, menino. Senão, você vai fazer seu pai e sua mãe chorar demais, praga. Vai orar. Está me escutando, jovem? Você tem que orar. Você tem que buscar a Deus. Você está com muita testosterona e muita estrogona, essa outra onda aí. Vai coisar isso tudo na mão do Senhor. Gente, oração é muito bom, é você e Deus. Ô Deus, hoje eu estou para fazer uma besteira. E antes de eu fazer uma besteira, eu vim aqui falar com o Senhor, o que o Senhor acha? Mas eu já estou fazendo a besteira, eu já estou saindo daqui, já está até ali me esperando. Orar é dar a Deus a chance de mudar a sua história uma vez a cada dia. Orar é parar de contar com a sorte e começar a contar com o divino. Mas se você não ora, você tem que contar com a sorte. Eu não quero contar com a sorte, que essa praga quase nunca aparece. Ô, gente, um dia eu concorri a uma bicicleta, tinha 5 fichas, eu comprei 2 e perdi. Eu sou uma pessoa muito sem sorte nesse negócio de sorteio. Eu não ganho nada, mas nada. Eu lembro que eu fui numa festa de criança, eles foram sorteando. Fui sorteando, não tinha mais nada. Mano, eles estavam sorteando bala. E eu não ganhei bala, velho. Eu falei: Deus, ainda bem que eu tenho o Senhor. Ainda bem que eu oro. Porque o Senhor muda a minha história. Porque se eu for depender da sorte, eu não ia casar. Eu não ia ter saúde. Olha, orar é você. É tomar o céu nos braços. É entrar na tesouraria de Deus e tomar posse de tudo que é dele para você. Orar é a grande assinatura de que você é realmente filho dele, porque você o ama tanto que você quer falar com ele. Como é que está a sua vida de oração nessa noite? Como que tem sido a sua caminhada com o Senhor de oração? Olha esse verso 11 aqui, meu Deus do céu. O Senhor falava com Moisés face a face. Meu Deus do céu. Como qualquer um fala com seu amigo. Deus não adicionou Moisés no Facebook, não. Não era Facebook, não. Um não seguiu o outro no Twitter, não. Era no olho, na bolota, assim, ó, desembolando um com o outro. Que é isso, irmão? Isso não te irrita, não? Ah, não, pastor, o que eu queria mesmo era uma reunião com o prefeito. Ah, o que eu queria mesmo era uma reunião com o governador. E o grande presidente do universo está aí parado, esperando a gente falar com ele, sem secretária. Que tem um negócio do inferno, é secretária. Não tem como, elas são pagas para não deixar a gente chegar lá. Eu tenho, porque eu estou pagando uma. Olha aqui, depois Moisés voltava para o acampamento. Diga comigo, depois Moisés voltava. O que significa isso? Aí, meu irmão, você orou?
Agora tem jeito de enfrentar capeta, enfrentar um homem, pastor, doidinho, sogra, flamenguista. Aí você está pronto. Por isso que Jesus disse na oração mais importante do mundo assim: dá-nos hoje o pão de cada dia. Essa oração é para ser feita na hora de dormir ou na hora de acordar? Depois que você encheu a barriga todo o dia inteiro. O pão nosso de cada dia nos dá. Hein? Fala para mim. Sabe o que essa frase na oração do Pai Nosso sugere? Que os nossos momentos de oração deveriam ser pela manhã. Porque pela manhã você vai lá diante de Deus, entendeu? Se enche de poder. Aí, meu filho, você sai pronto para dar um Hadouken no capeta. Agora, quem não ora? A frase do Watchman Nee. A pessoa que não espera para orar e sai direto para os compromissos é tão idiota quanto o soldado que vai para a batalha sem armadura ou quanto a pessoa que sai para a rua nua. Muitos de nós estamos saindo despreparados para enfrentar o nosso dia. E por isso que a gente termina o dia com aquele sentimento de que fizemos muito, mas não alcançamos nada. Ah, se meu dia tivesse 30 horas. A gente não anda. Lutero foi um dos caras mais ocupados do mundo. Lutero dizia o seguinte: eu tenho tanta coisa para fazer que eu não posso ficar, eu tenho que ficar pelo menos 2 horas orando. O conceito dos santos do passado era assim: quanto mais responsabilidade eu tiver e quanto mais coisa eu tiver para fazer na vida, mais eu tenho que orar. E hoje a nossa ideia é a contrária. Não, eu tenho muita atividade, então eu não posso orar. Irmão, quanto menos responsabilidade, se você tiver só um pintinho, um hamster para criar, você pode orar pouco. Deus abençoe esse pintinho. Me dá dinheiro para comprar ração ou uma taioba. Então eu não me oro. Amém. Vai jogar o I. Acabou. Agora, você é uma pessoa que quer vencer na vida, quer conquistar. Tem tanta coisa para avançar. Tem filho, tem mulher, tem conta, tem sonhos. Ah não, mas eu não quero orar não. Você vai ter que mudar para Júpiter. Talvez as leis lá sejam diferentes, mas aqui não tem jeito. Ele colocou tudo debaixo da lei da oração. Até a coisa mais importante na vida vem por oração, que é a salvação. Você quer ver? Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Se salvação viesse só por ler a Bíblia, a gente punha esse versículo de João 3,16 da subida da ponte, e todo mundo que subisse e lesse, já saía salvo. Mas você sabe por que a pessoa não converte só de ler João 3,16? Porque ela tem que abrir essa beiça e falar com Ele. E quando essa oração chega lá diante dele, é uma coisa mais doida. O Deus escolheu salvar a gente. O filho dele morreu, passou toda a loucura. E para a gente ser salvo hoje, basta uma? Não, só quem está acordado. Basta uma oração, uma oração. Olha a distância que está o céu do inferno. Olha a distância que está Deus do capeta. Você está a uma oração de ter a sua vida completamente transformada, ou você está a menos uma oração de ter a sua vida destruída. Simples assim. São leis que regem o mundo espiritual, e a gente não quer seguir essas leis, porque a gente acha que tudo só acontece dentro da lei dos homens. Tem uma lei superior que é a lei do céu, é a lei de Deus. Moisés só voltava para o acampamento depois que ele se enchia do Senhor. Eu tenho uma frase que eu digo assim: quem não der piti diante de Deus em oração, vai dar piti diante dos homens. Então o que é oração? É aquele lugar que você vai lá e desova a sua alma e sai de lá maravilhosa. Por quê? A zica você deixou lá. A pereba da sua alma você deixou. Os medos e as dúvidas e as tristezas e pecados e questionamentos, você deixou com Ele. E aí você vai enfrentar seu dia. Seu dia vai ser perfeito? Não! Mas vai haver dentro de você uma força para superar qualquer desafio que aparecer. Oração é uma coisa para fazer numa temporada da vida? Não, é para fazer sempre, todo dia. Um pastor nos Estados Unidos diz para ele mesmo assim: se eu não orar, eu não como. Então ele só almoçava se ele tivesse orado. E ele conta no testemunho dele, vários dias ele passou sem orar. Deus não vai fazer nada sem oração. Ele se amarrou a essa lei. Deus disse: ainda que eu queira fazer alguma coisa, se alguém não me pedir, eu não faço.
Deus quer salvar os skatistas dessa cidade, sim ou não? Você acha que só montar um mini ramp ali vai ajudar? Ajuda. Mas vai fazer o trabalho? Tem que o quê? E os empresários de Vila Velha? Tem que converter esse povo? Tem ou não tem, gente? Para eles pararem de achar que é só ficar andando de Audi nessa avenida aqui, que isso é o resumo da vida, que comprar um iate e ficar andando aqui na orla, que isso é o top. Tem que orar. Não é só fazer jantar da Donep, não. Senão eles vão lá e comem de graça em rua. Temos que orar. Os nossos filhos vão converter? Tem que converter, sim ou não? Tem que trazer o Lucinho, tem que trazer banda, tem que trazer tudo para poder atrair jovens, sim ou não? Sim, mas se não orar, esses meninos ficam mais endemoniados ainda. Nós temos que orar, nós temos que orar. E olha que coisa doida que está aqui. Moisés, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Imagina que isso aqui é a tenda, olha para cá. Moisés montava a tenda, fritava na oração, Josué aqui na porta e a glória de Deus também. Chega aqui não, que você vai tomar na cara aqui, playboy. Sai! Moisés está orando. Moisés acabava de orar. Quem ficava ali? Quem o texto diz que ficava? Josué. Quando Moisés morreu, quem tomou o lugar do Moisés? Mas não era para ser. Sabe por que não era para ser? Porque o verso 7 e o verso 11 dizem que essa tenda, qualquer um podia vir orar nela. Então, não era que Josué tinha que ser o substituto de Moisés. Era que ele era o menino de maior oração e era o que estava mais acostumado a ouvir a voz de Deus e é o que tinha sido mais treinado pelo Senhor. Então, ele já estava ali e Deus falou assim, é ele o cara. Deus usa quem não ora, usa esporadicamente. Ele usou um jumento. Agora, com quem Deus conta nessa noite? Se Deus nessa noite tivesse uma missão muito difícil para fazer na cidade de Vila Velha, com quem que você acha que ele ia contar? Com gente que não ora? Eu estou tentando te irritar desde o início do sermão. Deus me ajude a conseguir. Como eu já disse aqui milhares de vezes, os melhores sermões que eu ouvi foram aqueles que eu fui embora da igreja com vontade de avançar no pregador. Assim, você é muito playboy, velho. Vem cá falar essas coisas na minha cara, na minha terra. É isso mesmo. Nós temos que orar. Pais, nós temos que orar. Hoje eu passei meu dia. Jesus me deu um sonho um dia atrás. Eu sonhei que a minha família estava caindo num prédio. E esse negócio de sonho, crente não pode sonhar, que é uma desgrama. Vem para cima de pastor, eu sonhei com cobra, jacaré, crocodilo. Falei, pelo amor de Deus, sonho com uma formiga, uma borboleta. Não, só sonho com... O que significa o sonho? Sabe qual é a minha resposta? Vai orar. Vai orar, eu não sei os meus, vou saber o seu, caramba. Você comeu banana antes de dormir? Perguntei para o menino outro dia. Você comeu feijoada? Então foi a feijoada. Você assistiu o exorcismo de Emily Rose? Foi isso que você ficou sonhando com o demônio. Você foi visitar sua sogra? É esse o problema. Eu vou saber sonho dos outros? Eu tenho mais o que fazer, eu sou um cara ocupado. A última menina que veio me contar, eu não deixei ela nem contar. Eu falei, peraí, é sonho. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu vivo mais no mundo real. Tem mundo real e tem, né, sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu vivo aqui. Eu não sou Visconde, nem a Emília. Eu estou no mundo real. Ok? Real, mentira. Matrix, você tem que ver o filme lá para você entender. O que é mentira e o que é real. Ok? Não vou nem orar, filha, que é negócio de sonho. Sonho já nasceu morto. Já. Você pode mandar para lá. Eu sonhei que a minha família estava caindo de um prédio. Levantei no outro dia, falei, e eu fui orar. Mas eu não estou nem para sonho. Estou no meio da oração. O Espírito Santo falou assim, eu quero que você fique uns 7 dias orando todo dia, muito especificamente pela sua família. Eu oro todo dia, eu falo o nome deles. Eu falo, olha, você não pode imaginar o tanto que eu já orei pela mulher que vai casar com Davi. E ele só tem 8 anos de idade. A Emily, tem um cara nessa nação que recebeu mais oração do que o cara que vai casar com a Emily. E eu já orei assim, Deus, eu estou pedindo para o Senhor, afasta da vida dos meus filhos gente que não tem nada a ver com o Senhor. E se eles insistirem em chegar, mata. Eu não estou brincando. Isso aqui eu falei de verdade com Deus, Deus mata. Não estou pedindo para alejar, nada disso. Vai dar problema para o SUS. Eu quero que mate. Por quê? Porque eu estou vendo de Satanás destruir as pessoas é na área sentimental. E lá em casa não vai não. Porque tem um pai vivo que ora, caramba. Vou ficar assistindo a minha família Faustão para eu ficar assistindo e ir para o inferno. Não vou.
Estou acordado, irmão. Eu sei o botão de on e off da televisão. Eu aperto aquele demônio daquele botão e eu vou fritar na oração. Porque amanhã eu quero ver meus meninos fazer para Deus muito mais que eu estou fazendo. E para isso, o pai deles tem que regar isso em oração. Espírito Santo, dá experiência para o Davi e para ele. Espírito Santo, cuida desses meninos, não deixa eles ter doença não. Espírito Santo, olha os contatos deles na internet, queima esse computador. O computador da Amy queimou. Agora essa semana o notebook Toshiba que eu trouxe para ela, ano passado nos Estados Unidos é normal, queimou e eu orei. Eu falei com ela, não folga com o papai, não mente para o papai que o papai é um homem de oração. Jesus vai me balangar bem comigo. Ele vai me contar. Eu pus medo neles. Hoje o que os pais fazem? Enfia um celular na mão do menino, achando que o celular monitora tudo. O menino está em cima do outro no motel transando. Ô pai, o culto está maravilhoso. Está achando que, adolescente, acostumado a enganar sua mãe panaca e seu pai idiota, para cima de Moá. Que você, folgado. Comigo não, vai ter essa não. Um homem de oração. Oração, você tem que orar. Porque aí Deus mostra quem está roubando lá dentro da sua empresa. Deus mostra que vizinho está fazendo macumba para destruir você e sua família. Deus me mostrou isso um tempo atrás, sabe o que eu fiz? A pessoa fazendo bruxaria para nós. Eu fiz uma cesta de Natal e levei lá na casa da pessoa. Bíblia, DVD, CD. A mulher ficou doida. Parou com toda a bruxaria. Eu vou ser daqueles pais, gente. Minha mulher também, mãe. Entendeu? Minha filha, então eu estou indo lá dormir na casa da fulana. Vem cá, por favor, vem aqui. Vem aqui, por favor. Você não deixou eu ir? Eu estava orando. E Deus me falou que você realmente está indo dormir lá. Viu? Não te falei? Tudo bem. Só que ele me contou que no caminho você vai passar numa festa. E eu vi um menino de camisa vermelha nessa festa. E eu vi que a sua boquinha quer encostar a sua boquinha na boquinha do menino da camisa vermelha lá da festa. Faz um favor, papai, pro papaizinho. Vai no quartinho ali, entendeu? Tira a roupinha, põe um pijaminha, porque a casa caiu. Papai não é mais um idiota que acha que só pagar as contas resolve tudo, não. Papai está orando! Ora, meu irmão, ora! Porque quando você ora, Deus tem um compromisso com você. Quando você ora, seus familiares vão ser salvos, nem que seja no último minuto de vida nessa terra, todo comido de câncer no hospital. Vem aqui, deixa eu fazer uma encenação aqui para você entender. Vem cá, rapidinho. Sobe aqui. Você está orando por ele, ok? Vamos fazer de conta que você é a mãe, esse menino aqui é o menino. E está orando, ok? Deus, esse menino é meu. Oh Deus, esse menino não é coisa do capeta. E ele está sozinho, vai para lá menino, sozinho. O menino está sozinho. Satanás está enfiando vista, enfiando desgrama, enfiando mulher ruim, enfiando tudo, Flamengo, tudo de ruim na vida dele. Aleluia, achei que era Flamengo, né não? É mesmo? Aí tá vendo? Estou falando sério, é profeta. Aí, mas a mãe está o quê? Orando. Sabe o que Deus faz? Deus agarra o menino. E Deus passa a ter um compromisso. Aí o menino fala assim, estou indo para a balada. Adivinha para onde que Deus vai, gente? Ai, gente, entendo o que eu vou falar. Gente, Deus entra na balada com o menino. E Deus lá dentro. E o menino vai cheirar um pó e não consegue cheirar. Entendeu? Aí ele quer fazer, não dá certo. Aí ele quer pecar, não tem camisinha. Aí ele é uma desgrama atrás da outra. Ele fala, mas que é isso que está acontecendo? E Deus assim, vai para a igreja. Vai para a igreja. Ai, para a igreja. Ai meu Deus do céu. Ai, eu estou numa falta de paz. Antes eu pecava numa alegria, agora eu estou com depressão. Ai, eu estou com depressão. Vai no médico, o médico fala assim, você não tem nada. Você não tem nada. Aí a mãe fala assim um dia, vão na igreja, é quarta louca. Aí eu vou, estou cansado. Futebol hoje na TV é Corinthians e Curitiba. Duas desgramas ruins que nem é corintiano e curitibano assiste. Vou para a igreja, vem para a igreja! E aí Jesus
Canta aquela música assim dele. Armei arapuca na beira da estrada pra pegar menino bonito e também moça casada. E ele entrega a vida para Jesus. Obrigado.